Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho, e está no ar mais uma vez o Jornal Tribuna Digital. E hoje temos muita notícia vinda não só da nossa região. Nossa região nas últimas horas aí foi tranquila, porém, no Brasil tem muita coisa que foi aí visto essa semana. Você já pode ir começando dando o seu boa noite, dando o seu ok, vai compartilhando, dando aquele alô e vai comentando as matérias que nós vamos trazer para vocês aqui. E olha só, vamos começar com as notícias do dia. Após denúncia, a polícia apreende arma e munições em Mauá da Serra. Câmeras de segurança flagram furto em Ivaiporã. Adolescente agride mãe em Jardim Alegre. Policiais de Grandes Rios recebem moção de aplauso. Pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial deve começar aí no próximo dia 17. Petrobras aumenta a gasolina em 10% nas refinarias a partir de hoje. Assintomáticos podem ou não transmitir o Covid-19. Vítimas de violência doméstica poderão fazer denúncias em farmácias. USP desenvolve vacina por spray nasal contra o Covid-19. E governo vai criar programa de renda mínima após a pandemia, diz o ministro Paulo Guedes. Tudo isso e muito mais dentro de instantes aqui no Tribuna Digital. Boa noite, você que está nos acompanhando pode mandando seu recado, mandando a sua pergunta que daqui a pouquinho nós estaremos respondendo para vocês. Vamos lá com a primeira notícia do dia que vem lá da cidade de Mauá da Serra. A polícia foi ali chamada para ir até a rua São Judas Tadeu, no bairro União, onde havia uma denúncia de maus tratos a animais, na verdade a cachorros. Os relatos dizem que com frequência o dono ali dos cachorros era visto batendo nos cachorros e esses cachorros seriam presos dentro de casa, ficando ali mal alimentados e sem água. Bom, a polícia foi até o endereço aonde encontrou uma moradora na residência. Essa moradora levou a polícia até os 4 cachorros que estavam na residência, que estavam ali amarrados individualmente debaixo de uma casinha de madeira, em tese protegidos, né? Sem lesões ou sinais de maus tratos. Foi indagado ali a moradora aonde que estava o marido dela, e o marido dela, ela respondeu ali que ela teria ido para casa de parentes em Londrina. Como os cachorros eram da raça americana, que são raça de cachorros aí usados para caça de animais silvestres, levantou ali suspeitas na polícia se não seriam cães de caça. Quando a polícia foi questionar, a mulher acabou entregando uma bolsa de tecido aí com uma arma, uma espingarda da marca Ross, calibre 32, com 3 cartuchos, desses 2 carregados e 1 deflagrado. Também informou que a arma não tinha documentos. O delegado de Marilândia, que é o responsável pelo caso, acabou orientando para que fosse qualificado a mulher e seu esposo para posteriormente ser intimado aí. Mas é aquela questão, né? Onde tem fumaça, há fogo. E a fumaça eram os cachorros, que teria essa denúncia de maus tratos, o que acabou levando, na verdade, a detenção, a apreensão dessa arma. Essa arma aqui que vocês estão vendo, esta é a arma que foi apreendida ali na cidade de Mauá da Serra. Vocês podem ver aí que além da arma tem ali 3 cartuchos, sendo que os 3 cartuchos eram 2 cartuchos inteiros e 1 deflagrado. A segunda matéria do dia é ali, que vem ali da região de Ivaiporã, ali na rua Professora Diva Proença, em Ivaiporã. Segundo ali a solicitante, a dona da loja, ela estava em sua loja quando o indivíduo que passava pela calçada percebeu que a loja estava aberta e não tinha ninguém ali muito de olho, estava destrancada. Ele entrou na recepção, foi até uma mesa que estava próximo ali e acabou, onde tinha um computador, e acabou pegando um celular e foi embora com o celular. Foi visto ali através das câmeras de vigilância da loja
que o indivíduo tinha entrado e pego esse celular. A polícia pegou as imagens e tentou localizar ali o indivíduo, porém acabou não encontrando esse indivíduo, que fugiu levando o celular ali de uma das funcionárias da loja. Infelizmente, um celular foi furtado. A polícia tem aí, sabe quem é o autor do furto, porque a polícia acabou verificando através das câmeras de segurança. É aquela questão, investir em segurança é bom e a gente não pode deixar de fazer isso. E olha ali em Jardim Alegre, é aquele fato, não se deve bater, o quarto mandamento diz que deve honrar pai e mãe, né? Mas não pode se bater aí nos pais e a mãe. E uma adolescente de 15 anos acabou ali batendo na própria mãe na cidade de Jardim Alegre. O crime aconteceu ali na rua Projetada B, onde a adolescente de 15 anos agrediu sua mãe e estava ali agindo com muita violência e truculência contra sua genitora. A polícia foi até o local e foi recebida pela mãe do menor, que informou que já é acompanhada pelo conselho tutelar devido a vários problemas que a menor dá. E que aguarda uma vaga para internamento da adolescente. A polícia realizou patrulhamento pelas imediações, porém não conseguiu encontrar a jovem. É aí, né? A mãe tem a criança, cuida da criança e quando cresce, ela vai para o mundo. E no mundo aprende coisas erradas e acontece isso daí, ó. A mãe apanha da própria filha ali na cidade de Jardim Alegre. É aquela questão, até quando? Até quando vamos ter isso daí? E olha que notícia boa. Na verdade, nós temos que parabenizar aos policiais ali da cidade de Grandes Rios. Olha que notícia que merece aplausos. Os policiais da cidade de Grandes Rios receberam ali uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores. Os policiais militares, soldado Joseph Ronan Getter e também o soldado Douglas Everton de Cristo, e o investigador da polícia Cláudio Lima Valenzi e o doutor Ricardo Augusto de Oliveira Mendes. Essa equipe, né, que estava ali, o doutor Ricardo, que é delegado aqui em Faxinal, também é delegado lá em Grandes Rios. E também temos ali o soldado Joseph, nosso amigo aqui, PP de Faxinal. Eles foram homenageados na noite dessa segunda-feira pela Câmara de Grandes Rios com uma moção de aplausos em reconhecimento ao desempenho de suas atividades. Mas o fato especial que chamou a atenção ocorreu no dia 27 de outubro do ano passado. Naquele dia, por volta das 7 horas da manhã, um dos detentos da cadeia cometeu um suicídio. Mas antes colocou fogo em seu colchão, dando início a um incêndio. Em um ambiente que é fechado ali, que é o quadrado, o famoso X, né? Que acabou, digamos assim, trazendo muita coisa, né? Ali pega fogo e coloca em risco a vida dos demais. Os policiais foram acionados pelo investigador de plantão na cadeia pública de Grandes Rios, o Valenzi, que é da equipe do Dr. Ricardo Mendes, para realizar ali a retirada dos presos que se encontravam naquele local, pois poderiam morrer carbonizados. Os militares então entraram na cela, os dois policiais militares, e mesmo com a fumaça tóxica, eles começaram ali sem medir esforços, colocando ali só as próprias vidas em risco. Os policiais fizeram a retirada ali de 18 presos, colocando em lugar seguro e longe das chamas e da fumaça. O soldado Joseph e o investigador Valenzi retornaram ao local novamente para conferir se não havia mais nenhum detento em risco de morte, momento que encontraram o último preso, que foi o causador do fogo e não possuía nenhum dos sinais vitais, além de apresentar um corte na região do pescoço. Na época foi acionada a ambulância do Hospital Municipal de Grandes Rios, que foi rapidamente para o local para prestar atendimento tanto aos policiais quanto aos detentos. A investigação apontou que o preso causador havia cometido aí o ato extremo. Então ontem, diante do ato de coragem e bravura dos policiais, o vereador Paulo Sérgio
Sérgio Ferreira, o Paulinho Jacaré, propôs a homenagem, a qual foi aprovada por unanimidade pelos demais vereadores e também reconhecida pelo executivo Antônio Cláudio Santiago, prefeito Toninho Santiago. O prefeito disse, caso os policiais não tivessem arriscado suas vidas, com certeza a cidade de Grandes Rios teria vivenciado uma tragédia. Quero ressaltar que cuidar da segurança de nossas famílias exige perseverança e coragem, discernimento, entre outras características importantes e honrosas na função do policial militar. Estes homens que por ofício deixam seus lares e familiares ao custo da própria vida para a manutenção da ordem dentro da sociedade diretamente merecem o nosso respeito e reconhecimento. O fato é, eu até peço para colocar novamente a foto desses jovens, e está aí, ó, além do pessoal da Câmara ali da cidade de Grandes Rios, tem ali esses jovens, tá? Pode deixar a foto aí. Tem esses jovens aí, policiais, tanto o delegado Ricardo Mendes, quanto ali o Valenzi, e também os dois policiais militares da cidade de Grandes Rios, que acabaram tendo ali esse ato de bravura. E é aquela questão, muita gente reclama da questão dos policiais. Ah, os policiais são isso, os policiais são aquilo. Mas olha bem, por mais que muitos desses bandidos tenham ódio desses policiais, foi a bravura e a coragem desses dois policiais que foram até o local, entraram na cela e retiraram os detentos, e esses 18 detentos estão vivos hoje. O que poderia ser algo muito pior, o que poderia ter causado ali algo fatal para esses 18 presos, que poderiam ter morrido carbonizados, foi a coragem e a bravura desses dois policiais, desses 4 policiais, na verdade, do Valenzi, do Cristo, do PP e do delegado Dr. Ricardo Mendes, que evitou o pior. Esses, sim, devem ser não só condecorados pela sua bravura, mas reconhecidos aí para que possam aí seguir a sua carreira tendo esse legítimo ato de bravura sempre reconhecido. Então, o nosso abraço e parabéns tanto para os policiais militares quanto aos policiais civis. E vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Não saia daí, é rapidinho, vai e volta agora. Olá, temos uma sugestão para vocês de Faxinal. Vamos ajudar a nossa cidade a crescer, comprando no comércio local. Estamos ajudando nossas empresas a gerar mais empregos, fazendo com que a nossa cidade fique cada vez mais forte. Compre aqui no nosso município. Uma campanha TV Tribuna Digital. Ai, que azada. Chega de videogame, hein? Isso faz mal pras vistas. Se ligue, mãe. Isso é um jogo online. Não tem como parar. Tia, já vai acabar. Ô, mãe, por que você desligou o roteador? Eu não desliguei nada, filha. Essa internet que você me fez contratar, que chega às 6 da tarde e cai. Lá em casa também é assim. Ai, aquela outra internet que eu tinha, como era boa, hein? Eu podia dar bom dia no Zap Zap da família, ver as minhas receitas. Agora essa internet que não fumega? Ai, meu santinho, traz a minha internet de volta. Alguém tá sem conexão? Eu. Prazer, eu sou o santo de casa. Santo dos provedores de internet local. Provedor que você deixou de lado, né? Por contratar essa mega operadora que sempre te deixa na mão, não é? Tesão, hein, Santo? Yeah, man. Ih, mãe, santo de casa não faz milagre, hein? Eu faço sim, eu faço milagre na conexão na internet. Comigo, o teu jogo não trava, o download é rapidão e eu nunca te deixo na mão. Quer ver? Pronto, sua conexão está ativada.
Viu, guria? Agora veja se sossego fácil. E você, seu santo, muito obrigado, viu? Agora eu preciso ir porque eu preciso mandar uma corrente no zap da família. Valorize os provedores de internet da sua cidade. Esse sim faz milagres. Bom, temos interação aí do pessoal? O pessoal pode fazer a sua interação aí, pode mandar o seu ok, seu alô, e temos interação, já manda aí pra gente, tá? Coloca na tela pra nós. Boa noite aí pra minha amiga Laura Paulucci, que sempre nos acompanha. Tem mais alguém? Boa noite, olha, uma pergunta ali, Gianni Cadoni. Boa noite, vocês sabem alguma coisa sobre as pessoas que tiveram o dinheiro do auxílio desviado ou roubado das contas e que fomos vítima? Bom, temos dois casos aí. Primeiramente, vamos ao primeiro caso, que é dos funcionários públicos que teriam recebido aí ilegalmente estes valores. O que acontece? Esses funcionários públicos terão que passar, terão que devolver. Tem um site chamado Devolucão Auxílio Emergencial .cidadania.gov.br, e as pessoas que pegaram ilegalmente deverão entrar nesse site, para fazer aí a devolução desse dinheiro, do auxílio emergencial que foi pego. E olha que não é uma nem duas pessoas, não. Foram várias pessoas que acabaram utilizando de má fé e pegaram esse auxílio emergencial de uma maneira errada. Agora, existe uma outra questão, e essa questão é muito mais complexa. Tem várias pessoas que, eu creio que seria o fato aí que a Jane estaria falando, tem várias pessoas que tiveram seus documentos furtados ou utilizados por outras pessoas, e como foi utilizado por outras pessoas, esses documentos acabaram aí sendo fraudados. Muita gente acabou não recebendo o auxílio emergencial. Inclusive, presos acabaram utilizando documentos de algumas pessoas para estarem pegando esses benefícios. E olha, eu não sei como, mas eu creio que eles devem ter pego e jogado em alguma outra conta. A polícia já descobriu alguns casos e foi atrás. Tanto funcionários públicos, quanto militares, quanto todo mundo que recebeu ilegalmente deve devolver. E agora o governo começa a correr atrás disso. Não sei se respondi a pergunta aí, mas até onde nós sabemos, começarão agora a sair as investigações. Algumas investigações que são mais fáceis no cruzamento de dados já começaram. E olha só, o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial deve começar agora no próximo dia 17, ainda no valor de R$600. O calendário da terceira parcela segue os mesmos moldes do segundo. Os beneficiários serão atendidos aí primeiramente pelo número do Bolsa Família, de acordo com o final do NIS, e também com relação aos trabalhadores informais, o valor será acreditado em conta poupança social da Caixa de maneira escalonada, do mesmo jeito que está ocorrendo. Agora, dia 13, termina para quem nasceu em dezembro. Tudo indicava. Não foi mencionado a expectativa se era do cronograma completo da terceira parcela, se foi divulgado, mas deve ser divulgado aí nos próximos dias. O calendário constará uma portaria do Ministério das Cidades que deverá ser publicado aí no Diário Oficial da União antes do dia 17. Mas o que acontece? Os beneficiários serão revisados antes de receber. O brasileiro que teve pagamento do auxílio emergencial creditado está tendo seu cadastro revisado novamente. Isso está acontecendo antes do saque da terceira parcela.
E entenda essa situação como que vai ser, tá? Quem já conseguiu um emprego formal, por exemplo, durante a pandemia, terá aí o seu auxílio cortado. Quem começou a receber outro benefício entre as parcelas, como por exemplo aposentadoria ou seguro-desemprego, ou que a renda familiar ficou acima dos 3 salários mínimos, ou a renda mensal por pessoa da família passou de meio salário mínimo, esses também terão os seus benefícios cortados. A questão é, a quantidade de pessoas que tinha parado de trabalhar e voltou a trabalhar, essas serão aí revistas para ver. Então o governo vai passar um pente fino, começará a passar um pente fino para ver se diminui isso. O que acontece? Vendo a quantidade de pessoas que vão receber, o governo acabou que iria liberar aí as parcelas de R$600, as próximas parcelas deverão ser de R$300. Alguns deputados, e eu dou toda a razão para esses deputados, né? Visto que a lei era de R$600, eles pedem que continue sendo de R$600. O problema é que tem muita gente que não necessitava desse auxílio e acabou pegando o auxílio de R$600. As previsões eram em torno de 26 milhões de pessoas para receber. Só que em torno de 54 milhões de pessoas receberam. Ou seja, o dinheiro teve que ser dividido aí para mais gente. Muitas dessas pessoas não necessitavam, não tiveram percas. Ou são pessoas aí que fraudaram. Por exemplo, mãe solteira que recebeu como mãe casada, que recebeu como mãe solteira. Muitos jovens da classe média que não precisavam nem trabalhar, mas acabaram recebendo. Então tem muita coisa aí que acaba trazendo, né? São pequenas corrupções que acabam fazendo com que quem mais precisa e que perdeu o seu emprego não tenha como fazer e se estabilizar durante essa pandemia. Vamos esperar e vamos torcer para que seja passado o pente fino e todo mundo que tenha pego de maneira irregular devolva, né? Vamos esperar para ver, né? Também duvido muito que devolva. E olha só uma notícia ruim. A Petrobras elevou os preços médios da gasolina em suas refinarias em 10% a partir desta terça-feira, ou seja, hoje. Enquanto a cotação do diesel seguiu estável, né, informou a companhia nesta segunda-feira por meio da assessoria de imprensa. O que acontece? Como o Brent, que é o barril do petróleo, voltou a subir, ele que estava aí em torno de 26 a 29 dólares, ele foi a 40 dólares. Lembrando que no início do ano ele estava em torno de 60 dólares. O que acontece? Como ele voltou a subir, a Petrobras volta a reajustar. Agora aquela questão, será que vai chegar tão rápido assim nas bombas de combustíveis esses 10%? E será que esses 10% serão repassados como 10%? Ou seja, uma média aí hoje, na maioria dos postos, em torno de 38 centavos, o que elevaria a gasolina novamente para a faixa aí dos 4,20, 4,30. Porém, o que acontece é, a gasolina, com esse reajuste de 10%, ela vai sair aí das refinarias em torno de R$1,34. Não é uma diferença muito grande? É aquilo que nós sempre falamos. Tem alguém aí ganhando muito e, pelo visto, os governos. É o ICMS aí dos governos estaduais. Aonde será que está todo esse ganho? A questão é, quem mais sai prejudicado é o consumidor e também a classe econômica. Por quê? Quando você aumenta os combustíveis, você aumenta o custo para produzir e assim aumenta os preços das coisas. O combustível deveria sim ser aberto o mercado para que os preços caiam, porque hoje quem controla é somente a Petrobras. E olha, uma questão aí que tem aquela história, e o café é bom ou é ruim? E o ovo é bom ou é ruim? A questão é, e os assintomáticos podem ou não transmitir a Covid-19?
Depois que ontem foi dada uma declaração aí pela OMS, dizendo que as pessoas assintomáticas, né, foi uma afirmação aí da médica infectologista Maria Van Kerkhove, responsável técnica pelo time de combate à Covid-19 da OMS. Hoje ela voltou atrás, esclareceu aí que, em entrevista especial, que ela voltou atrás, que seria um mal entendido entre a fala. Segundo ela recebeu muitas mensagens pedindo esclarecimento sobre alguns argumentos que usou durante a entrevista coletiva à imprensa. Ela disse que acha importante esclarecer alguns mal entendidos sobre a fala de ontem e que sabe que a transmissão é que das pessoas que estão infectadas com Covid-19, muitas desenvolvem sintomas, mas muitas não. A maior parte da transmissão conhecida vem de pessoas que apresentam sintomas do vírus e passam para outras através de gotículas infectadas, mas não há um subgrupo de pessoas que não desenvolvem sintomas. E para entender verdadeiramente esse grupo, não temos uma resposta concreta ainda. Estimativas é de que o número gire de 6 a 41% da população. Mas sabemos que as pessoas que não têm sintomas podem transmitir o vírus, reiterou a médica. A questão é, pode ou não pode? Ela disse que a fala dela foi interpretada de uma maneira errada. Hoje estive até conversando com alguns enfermeiros e algumas pessoas da área da saúde. O que acontece é, quando você está infectado, seja com sintomas ou sem sintomas, você faz a transmissão por meio das secreções, por meio da saliva, por meio da mão no olho, por meio do nariz, por meio da boca. Por isso da utilização da máscara, para que você, ao falar, você não despeje gotículas no ar. E essas gotículas podem sim estar contaminadas. A questão é, sendo que a declaração da médica ontem acabou por criar um clima sobre aqueles que defendem o lockdown, o isolamento social e o fechamento total aí dos locais para que não haja contaminação. O que acontece é que o cuidado que tem que ser tomado é aquele cuidado de não espirrar e colocar a mão em alguma coisa, alguma superfície, ou não coçar os olhos e colocar a mão em alguma superfície, pois o vírus, ele pode ser passado por meio dessas secreções. E não simplesmente que quem não tem sintomas não passa. É mais difícil quem não tem sintomas passar, porque o cara que não tem sintomas, ele não vai espirrar, ele não vai botar a mão na boca e colocar a mão em outra superfície, pois isso é um sistema basicamente de defesa. Então, uma coisa que nós temos que levar em conta, a proteção tem sempre que ser realizada, independente se você é a favor do lockdown, contra o lockdown, a favor do isolamento social ou contra o isolamento social. Desde que haja o controle, desde que haja o cuidado, isso não tem nada demais. Então é aquela questão, mesmo com a OMS, que está mais perdida do que cego em tiroteio, é aquela questão, está mais perdida do que pirulito na boca de banguela, em todas as questões que se metem. Parece que a questão política dentro da OMS acaba atrapalhando muito mais do que o próprio combate ao coronavírus, mas uma hora eles dizem uma coisa, uma hora eles dizem outra. A questão é, independente do que dizem, existe o vírus e temos que nos cuidar. Temos que cuidar não só de nós, mas também do próximo. Então, vamos parar de ouvir muita bobagem que está se falando e vamos cuidar. Assim conseguiremos sim vencer o vírus, né? Sempre com o cuidado ali, com a lavagem das mãos, sempre ali com o cuidado contra as secreções, mas sempre nos cuidando. Só assim vamos conseguir vencer esse vírus que uma hora, daqui a pouco, quando alguns líderes mundiais falarem que o vírus fazem mal, eles que não são tão a favor assim de algumas questões, quando eles falar que o vírus fazem mal, daqui a pouco aparece a OMS falando que o vírus faz bem. Não duvidarei de mais nada. E também
Vamos agora para como será a previsão do tempo amanhã, pelo Clima Tempo com Larissa Magalhães. Nesta quarta-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica vai se deslocar sobre o sul do país, chegar ao mar à noite e estimular a formação de bastante instabilidade sobre a região. No norte gaúcho e no centro-sul e oeste de Santa Catarina, incluindo Florianópolis, a previsão é de céu encoberto, chuva forte e frequente. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, tem predomínio de céu nublado, poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. O sol aparece pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite em áreas do sudoeste, sul e leste do Paraná. Nas demais áreas do estado, o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. Tem alerta para temporais em parte do norte e nordeste gaúcho, em áreas centrais e do sul de Santa Catarina. Já em Porto Alegre e Santa Maria, região de Curitiba e do Vale do Itajaí, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada. A mínima prevista em Porto Alegre de 15, máxima de 21 graus, mínima de 16 e máxima de 25 graus em Curitiba. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar em áreas do extremo norte gaúcho, centro, sul e oeste de Santa Catarina, onde devem variar de 50 a 75 milímetros acumulados. Do norte gaúcho até o sul e sudoeste do Paraná e no extremo sul do Rio Grande do Sul, os volumes vão variar de 20 a 50 milímetros acumulados e nas demais áreas da região não vão ultrapassar os 20 milímetros. Então, preste atenção aí na previsão do tempo amanhã. Obrigado a Larissa Magalhães. Pessoal, olha só, você é mulher que muitas vezes a gente sabe que tem crescido e crescido muito a violência doméstica. O Conselho Nacional de Justiça e a Associação de Magistrados Brasileiros pretende aí incentivar as vítimas da violência doméstica a denunciarem as agressões nas farmácias. O que acontece? Pela campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica será lançada amanhã. Basta para a mulher que estiver aí sofrendo as consequências, basta ela chegar na farmácia, pedir uma caneta e fazer um X na sua mão. Uma caneta vermelha, fazer um X na sua mão. Os farmacêuticos serão orientados aí a acionar imediatamente a polícia e encaminhar para o acolhimento da vítima. A ação aí é voltada para as mulheres que têm dificuldade de prestar queixa de abuso, seja por vergonha ou por medo. A vítima muitas vezes não consegue denunciar as agressões porque está sob constante vigilância. E por isso é preciso agir com urgência, disse o presidente da AMB, Renata Gil, de acordo com o material da campanha. Cerca de 10 mil farmácias em todo o país, filiadas às duas associações do setor, são parceiras na iniciativa. Segundo o material de campanha, atendentes e farmacêuticos seguirão protocolos pré-estabelecidos para lidar com a situação e não necessariamente serão chamados a testemunhar o caso. Entre março e abril deste ano, já em meio à pandemia do novo coronavírus, os casos de feminicídio cresceram 22% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento feito em 12 estados, divulgados na semana passada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No mesmo levantamento, o Fórum apontou a queda na abertura de boletins ligados à violência doméstica. Para a entidade, os dados demonstram que, ao mesmo tempo que estão mais vulneráveis durante a crise sanitária, as mulheres têm tido mais dificuldades para formalizar as queixas contra os agressores. E o que acontece nesse tempo? A mulher está lá, junto com o seu marido, dentro de casa, porque ele não pode sair trabalhar. As mulheres, infelizmente, são agredidas e a gente viu que cresceu, e esses 22% aí de feminicídio, as agressões cresceram 34%. Então, olha que número, com perdão da palavra, mas ridículo. É um número que não deveria nem existir, deveria cair total. Porque, na verdade, isso daí são alguns covardes que não têm capacidade de ser
ser uma pessoa decente e quer descontar na mulher a sua incapacidade intelectual, a sua capacidade de ser uma pessoa decente. Bom, esse é o primeiro fato. O segundo fato é, como as mulheres estão ali o tempo todo com o marido, elas não conseguem chegar e falar, eu estou sendo agredida. Então, e eu creio que poderia ser levado também para outras áreas, essa questão de fazer um X, sim, na mão, chegar, faz um X na mão ali e só mostra assim, para o atendente. A atendente pode ser até meio escondidinho, a atendente vai ver. Eu creio que não precisaria ser só das farmácias, mas de todos os estabelecimentos comerciais. Sim, ser uma maneira da mulher chamar a atenção para que seja denunciada à polícia. Não tem mais como aceitar mais violência doméstica de espécie nenhuma. Nem homem contra mulher, nem mulher contra homem, nem pais contra filhos, nem filhos contra pais. Violência é uma coisa que deve acabar. Bela atitude aí da CNJ e também da pessoal da farmácia aí e também dessa outra entidade que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom, vamos ali para mais uma esperança, né? A USP, Universidade de São Paulo, desenvolveu uma vacina por spray nasal contra o Covid-19. De acordo com a universidade, o modelo de imunização já foi testado com resultados positivos em camundongos contra hepatite B. Para construir a nova vacina, os pesquisadores da USP colocaram a proteína do novo coronavírus dentro de uma nanopartícula criada a partir de um substrato natural. A substância resultante é aplicada em forma de spray nas narinas do paciente. Segundo a equipe que desenvolve a vacina, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, a expectativa é que o organismo do paciente produza a LGA secretoram, um tipo de anticorpo presente na saliva, na lágrima, no colostro, que é aquele primeiro leite da mãe, no trato respiratório, no intestino e no útero, que atuaria aí no combate ao novo coronavírus. A nanopartícula criada pelos pesquisadores e utilizada na construção da vacina permite que a substância permaneça na mucosa nasal por até 4 horas, tempo suficiente para ser absorvida e iniciar uma resposta do sistema imunológico. De acordo com a USP, para garantir a imunização, serão necessárias a aplicação de 4 doses, 2 em cada narina, com intervalo de 15 dias. Os protótipos devem ficar prontos em cerca de 3 meses, quando será possível iniciar os testes em animais. Os pesquisadores estimulam que o produto sejam repassados ao público a um custo de R$100. Olha só que matéria maravilhosa. O que acontece? E até para quem não gosta de tomar injeção como vacina, imagine se todas as vacinas começarem a ser aplicadas ali por tipo um sprayzinho na narina. Para quem sofre de rinite, já com certeza utilizou. É tipo um sprayzinho assim que você coloca na narina. Imagine agora se as vacinas começarem a ser aplicadas. Além de não ter dor, aí combaterá as doenças. Então, tem que dar um destaque especial para o pessoal da USP. E olha só, o governo aí Bolsonaro, diz que vai criar um programa de renda mínima após a pandemia. Mas espera aí, essa não era uma proposta da esquerda? Era uma proposta até esses tempos atrás, era uma proposta aí do pessoal que defende a esquerda. O governo se diz de direita, mas uma proposta interessante. O ministro Paulo Guedes anunciou hoje que o governo federal criará um programa de renda mínima permanente após a pandemia do novo coronavírus. Esse programa será batizado de Renda Brasil. O ministro disse ainda que será criado um programa na geração de empregos formais, com a retomada do projeto Carteira Verde e Amarela. Aprendemos durante toda essa crise que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho, disse Guedes durante reunião ministerial coordenada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro, haverá a unificação de vários programas sociais para a criação do Renda Brasil, o que deve incluir os 38 milhões de beneficiários do auxílio emergencial
de 3 parcelas de R$600 pago em razão à pandemia. Já o programa Carteira Verde e Amarela, uma das bandeiras da campanha do presidente Jair Bolsonaro, o governo pretende flexibilizar os direitos trabalhistas como forma de facilitar novas contratações. Há regimes onde muitos direitos e pouquíssimos empregos, e há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem são e vamos formalizar esse pessoal todo, ressaltou Guedes. Em novembro de 2019, o governo editou a medida provisória 905, que criou o contrato verde e amarelo, para facilitar aí a contratação de jovens de 18 a 29 anos. Mas ela perdeu a validade antes de ser aprovada pelo Congresso em abril deste ano. E essa lei, na época, deu aí um salto de quase 1 milhão de empregos na economia. O ministro Paulo Guedes confirmou ainda que será prorrogado o auxílio emergencial por mais 2 meses, porém com um valor reduzido. A 34ª reunião do Conselho de Governo aconteceu nesta terça-feira no Palácio do Alvorada e foi transmitida aí pela TV Brasil, que é a TV do governo, e também outras mídias sociais. O que vale destacar também, sem tantos palavrões, né? Para quem assistiu, pode também continuar assistindo. A questão é, isso não é novo, tá? Muita gente fala que o Lula é o pai do Bolsa Família, mas lá atrás já tinha um programa chamado Bolsa Escola, já tinha um programa chamado Vale Gás e tinha um outro programa chamado, um antecessor do Fome Zero, que eu não lembro o nome agora. Depois o Lula juntou tudo e fez o Bolsa Família. Agora, outros programas que estão já serão juntados e terá o nome de renda mínima. É aquela questão. Lembra de quando tinha as casas populares? Que mudaram de nome e viraram Coab? Que mudaram de nome e viraram Coapar, alguma coisa? Depois mudaram de nome e viraram Minha Casa Minha Vida? É novamente o governo mudando um programa de nome só para dizer que foi ele que criou. Então, é aquela questão. Vai vir benefícios? Sim, esse renda mínima é algo que seria necessário. A questão da formalização dos 38 milhões de brasileiros. 38 milhões de brasileiros que passarão a ter direitos. E eles eram considerados, ninguém sabia, mas eles não eram considerados nas estatísticas de desempregados. Eles eram considerados aí como pessoas que não queriam trabalhar. Olha só, vocês lembram muito bem que até pouco tempo eles eram considerados pessoas que não queriam trabalhar. E agora serão vistos como visíveis pelo governo. Então vamos esperar aí este novo programa. Esse novo programa que é uma junção de vários programas e mudará de nome. É a mesma coisa que o FIES, que antigamente era crédito educativo, lá no tempo dos militares, e foi mudando de nome. É uma questão. Desde que melhore para a população, é bem-vindo. E temos interação aí, se tivermos interação, puder colocar aí pra gente as interações, pode colocar aí uma boa noite para Rosângela Alves, que está nos assistindo, sempre nos acompanhando. Um grande abraço para você. A Giane Cadoni também já mandou uma pergunta para nós. Boa noite para você também. E você que vai nos assistindo, pode ir compartilhando, pode ir dando um curtir na nossa página. Boa noite, minha amiga Laura Paulucci. E, se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos aqui às 8h30, né, no horário habitual de sempre, para trazermos todas as notícias para vocês. Fiquem com Deus, meu muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau. Até amanhã.